Estamos aqui com mais um dia a dia dos obreiros. Dessa feita, eu tenho aqui o seu Wilson e a dona Piedade. Quem entrou primeiro na Igreja Universal? Nós entramos todos ao mesmo tempo, eu, minha esposa e um casal de filhos. Né? Quantos filhos? Um casal. Dois são filhos? Dois. Sim. Menino, menina? Isso, menina e menino. Tá? Eles, na ocasião, eles estavam com mais ou menos em torno de 13 e outros 14 anos. Sim, senhor. Tá? Porque a idade de um e do outro são bem próximos, né? E nós chegamos no mesmo dia, no mesmo momento, participando de uma reunião. Inclusive era uma reunião, era um dia de domingo, né? Um dia de Santa Ceia, inclusive. Né? E nós sentamos atrás, assim, um pouco retraído, mas fomos todos bem atendidos na chegada. Né? Sim. Tá? Foi assim que a gente começou. E qual foi o motivo pelo qual, dona Piedade, vocês foram para a Igreja Universal? Bispo, eu servi os encostos 18 anos. Eu estava passando por uma situação muito difícil. Eu tinha feito uma cirurgia, né? E essa cirurgia deu problema, tá? Então, nesse problema que deu a cirurgia, eu fiquei sem chão. Eu não sabia o que fazer. Por quê? Porque foi uma cirurgia não por estética, né? Uma cirurgia para reduzir a mama, porque eu tinha um problema na mama, eu tinha mama muito grande devido aos remédios, né? Eu tomei 2 filhos, um perto do outro, eu tive aquele processo, né, dos hormônios. E eu tive que fazer essa cirurgia, só que essa cirurgia deu errado, tá? Então eu fiquei de uma situação que eu imaginei que eu fosse perder a mama, né? Sim. Então foi muito triste, eu estava em pânico, meu esposo, né? E foi onde eu passando em frente à igreja, eu peguei um jornal. E naquele jornal, né, que a obreira me passou, sim, falava a minha vida, parecia um testemunho de uma pessoa, né? Falava, é como se fosse eu falando ali. Aí eu disse para ele, bem, vamos nessa igreja. Aí ele disse para mim assim, bem, mas nós não podemos ir porque você tem mediunidade. Porque eu servia, né, os encostos, né, bem, na época. Aí eu falei, olha, do jeito que está a minha vida, eu não tenho mais nada a perder. Aí eu coloquei meu nome, né, tinha um livro, assim, um caderno de oração em frente à igreja. Eu fui até a obreira, ela me falei, olha, eu quero colocar o nome de uma amiga, né? Eu e meu esposo falamos, nós queremos colocar o nome de uma amiga. Só que o orgulho era tanto, essa amiga era a senhora. Essa amiga sou eu, né? É verdade. Então, o orgulho, né? Sim. Sei lá o que né, passou, o mal usou-me aquele momento para me falar que não era eu, mas Deus tinha um plano na minha vida, que hoje eu vejo o plano que Deus tinha na minha vida. E através da fé a senhora obteve a cura, aí, a solução desse problema? Sim, senhor. Aí eu fui, né? Peguei o jornal, vim para casa, li o jornal, aí fomos para a igreja. Aí na época era até o corredor de 70, né? Naquela época, um corredor que até hoje ainda tem, né? É interessante a senhora falando, desculpa, dona Piedade, mas a senhora falando, a gente vê que todas as pessoas que chegam até a Igreja Universal, na sua grande maioria, até porque não dizer na sua totalidade, chegam sofrendo, né? Sofrendo, isso. E a senhora disse que era uma amiga, sim, né? Aí escrevi o meu nome, o nome dele e o nome dos meus filhos, que é o Wellington e a Viviane, né? Perfeito. Colocamos e fomos para a igreja no domingo. Nesse domingo que fomos até, demoramos a encontrar a igreja, erramos o endereço, mas enfim, conseguimos chegar. Quando nós chegamos na porta da igreja, aí eu parei, eu e ele, e olhando dos lados para ver se não tinha alguém conhecido que ia me ver entrando dentro da igreja. Como é que era o seu Wilson antes de chegar a conhecer o Senhor Jesus? Eu era apenas uma pessoa ignorante. Não tinha assim um sofrimento marcante para dizer assim, olha, se eu não for procurar uma solução, eu estou perdido. Não era. Eu acompanhava ela, assim como eu acompanhava ela lá nos locais que ela, no centro espírita, né, digamos assim, lá onde ela recebia lá os encostos, né? Eu acompanhava ela, assim também acompanhei ela na igreja, tá? Fomos com ela na igreja. E eu não queria ir apenas levá-la na igreja, que também eu queria participar daquilo que
de lá com o que acontecia na igreja. Então, houve a mudança, certamente Dona Piedade foi curada. Sim, senhor, eu, através das correntes, né, eu fui curada, aí foi sumindo aquele roxo que estava escuro, preto, né, o meu seio, né, Sim. mama. Aí já foi clareando, eu já vi melhor, eu senti paz, e aí eu já passei a dormir melhor, né, eu tinha muita depressão, muita tristeza, né, então aí comecei, só que aí o mal quis atingir meus filhos, o meu filho Wellington, né, então ele começou a beber. Com quantos anos? Eu já estava na igreja. E ele tinha quantos anos na época? Era de 13 a 14 anos. Ele ia para as festinhas, assim. Aí eles não queriam saber de ir na igreja. A gente forçava eles a irem. Falava, vocês têm que ir, vocês têm que ir. Forçava. Aí teve um dia que eu falei para ele, não, bem, não vou forçar eles não. Porque eu sei que o Espírito Santo... E eu já comecei a ter um entendimento, né? O pastor pregava, aí eu comecei a entender direitinho, vi que não era com a força do braço. Cheguei a fazer alguns propósitos até do batismo para o Wellington, né? Eu me lembro que hoje ele é o Bispo Mauro, né? Na época ele era pastor. Sim. O Bispo Mauro fazia um propósito com a ficha de batismo. Aí eu pegava aquela ficha, escrevia o nome dele direitinho, como se fosse ele ia e batizava. Quer dizer, fazer uso da fé, né? Uso da fé. E como até hoje eu faço uso da fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né, Bispo? Agora, vocês tiveram uma trajetória até se tornarem obreiros. Ah, sim. Como é que foi essa trajetória? Então, em 94, que nós chegamos na igreja, né, logo, acho que eu não me lembro bem, assim, o período, mas antes, acho que menos de um ano, Sim. eu fui convidada, né, para participar do grupo da evangelização. Aí eu comecei a evangelizar, mas só que eu dizia para os obreiros, né, Sim. que cuidava, né, falava assim, eu nunca quero ser obreira, eu quero só evangelizar. Aí eu me lembro que o obreiro falava assim, a senhora que fala que não quer, mas a senhora vai ser. Aí eu falava, não, mas eu não quero. Aí eu sempre falava que não queria ser obreira. Só que por quê? Porque eu ainda não tinha sido batizada com o Espírito Santo. Né? Eu estava ali, mas não tinha sido batizada ainda com o Espírito Santo. Só que quando eu fui batizada com o Espírito Santo, já mudou. Aí eu senti desejo de falar de Jesus para as pessoas. Eu sentia vontade, eu não podia ver alguém, às vezes, assim, andando na rua, ver alguém triste, eu já sentia no coração a vontade de perguntar, por que você está triste? A minha família, os meus familiares, ninguém mora aqui em Santos, né? Moram fora, em outro estado, mas pelo telefone eu começava a falar, olha, eu agora sou diferente. Enfim, eu tinha desejo de falar. Aí foi mudando, né, a minha mente. E eu nunca me esqueço do dia que eu fui consagrada, dia 28 de novembro de 1997. Ali a senhora foi consagrada obreira. Ficou marcado para mim. Seu Wilson, a trajetória do senhor? Eu também participava das reuniões, né? E comecei também a fazer parte da evangelização, tá? Então eu saía também com o grupo para evangelizar e, consequentemente, mais adiante, recebendo o Espírito Santo, né? Sendo batizado com o Espírito Santo, aí aflorou em mim um desejo realmente de me dedicar um pouco mais, né? Me dedicar mais. E aí fui dedicando, aí fui convidado a participar das aulas de preparação de obreiro. Aí eu participei, né? E acabando fui levantado de obreiro, né? Quando senti que estava pronto, aí eu fui levantado. Então os dois foram levantados a obreiros. Muito bem. Agora, uma curiosidade. Hoje o senhor não trabalha mais. Não, senhor. Dona Piedade, Também não. há tão pouco tempo, né? Nós trabalhamos até o ano passado, né, bem? Até outubro, novembro do ano passado, a gente estava ainda trabalhando. E como é que fazia para conciliar obra de Deus? Vou perguntar à senhora primeiro, Dona Piedade, porque é obra de Deus, afazeres da casa, cuidar de filhos. Como é que era o dia a dia da senhora? Sabe, Bispo, tudo na nossa vida tem que existir organização, disciplina. Porque às vezes a gente fala, puxa vida, o dia é tão pouco, tão curto.
né? As horas passam tão rápido. Mas depende muito de nós nos disciplinar com os horários, né? Com os dias. Por quê? Porque o obreiro, ele serve a obra não por obrigação, é por amor. Então, quando nós servimos a obra por amor, Deus, ele nos dirige de uma tal forma que não tem... Eu, por exemplo, eu não tenho como, às vezes, momentos de explicar como eu consegui até mais, agora que eu estou mais tranquila, né? Já está mais fácil. Conciliar a ser dona de casa, cuidar dos filhos, né? E fazer a obra, né? Porque fazer a obra relaxadamente... Eu vejo assim, porque eu sempre aprendi desde o meu começo na fé, né? Que é melhor que não faça. E sempre que o que Deus coloca na minha mão para fazer, eu faço o meu melhor, porque o melhor jamais eu vou fazer para Deus, porque Deus é santo. Mas não lhe Deus atrapalhava no dia a dia, nos seus nunca afazeres? É um prazer, até hoje é maravilhoso servir a Deus. Quando eu me arrumo, coloco o meu uniforme para sair para a igreja, é uma alegria, sabe? Entendi. Eu costumo dizer até para o meu esposo, né, bem, que é a roupa mais linda que eu tenho, é o meu uniforme de obreira. Eu amo fazer a obra, faço com todo o amor. Agora, seu Wilson, depois de um dia cansativo de trabalho, de repente o senhor teria que colocar o uniforme de obreiro para ir para a igreja para ajudar as pessoas. O senhor não chegava cansado? Como é que era esse processo? A gente tinha dia que eu pensava que eu não deveria nem ir para a igreja. O cansaço era tão grande que eu estava mais para deitar e descansar do que isso. Mas aí recebi um empurrãozinho dela. Não, vamos lá, que você vai chegar aqui, você vai chegar renovado. Será? Aí eu ia por ela. Aí chegava lá, aquele cansaço sumia. E nós estamos chegando ao final aqui da nossa participação do dia a dia com os obreiros, aqui a pessoa do seu Wilson, Dona Piedade. E a pergunta final que eu gostaria de fazer, tanto a senhora quanto o senhor, é referente a esse bolo aqui. Como assim? Para que esse bolo ficasse pronto, foi necessário que houvesse uma receita. E eu pergunto para a senhora, Dona Piedade, qual é a receita? 20 anos de obreira, certamente a senhora passou por muitas lutas e permaneceu firme. Qual é essa receita? Então, bispo, as lutas vêm mesmo, né? Não adianta, porque vem. E quando vem uma luta, o que nós temos que fazer? Orar mais, tá? Quantas vezes acordar de madrugada, fazer oração, jejuar, enfim, e acreditar e ter fé. Porque é um momento porque Deus não dá nada além do que eu não vou suportar. Perfeito. Aí quando eu vejo, meu Deus, eu não estou mais suportando, dá a impressão que dá isso, né? Mas não, a gente vai suportar sim, porque Deus não dá nada mais do que além das nossas forças. E o seu Wilson? Sim, bispo. É aquilo que no decorrer da nossa conversa aqui já até tinha expressado, né? Nós temos que... A nossa aproximação de Deus ela é maior quando a gente está passando por lutas. Então, nós nunca podemos, por estar passando por uma luta, perder a fé. Tá? Então, a gente tem que ter a fé, acreditar e confiar que Deus atende a gente. Muita gente às vezes fala, meu Deus, mas no fundo está só da boca para fora. Então, ela tem que falar com Deus com sinceridade, tá? Falar com Deus com certeza. Tá? Certeza que Ele realmente está ouvindo, que Ele atende. Tá? Então, isso é a receita. É confiar e confiar. Fé, confiança e perseverança. Isso, essa é a fé. Tá certo. Muito obrigado, Dona Piedade. Obrigado, seu Wilson. Tá aí mais um dia a dia dos obreiros.